Pronto, meus irmãos, nós vamos dar início, tá certo? Vou iniciar porque já são 8 horas e 4 minutos, né? E estava marcado para darmos início às 8 horas, né? Dei 4 minutos aí de, vamos dizer assim, tolerância para os irmãos chegarem, né? Mas vamos dar início, quem for chegando, né? As pessoas que forem entrando aí online, vai acompanhando, e se não puderem ver agora o início, farão isso depois, né? Vai ficar gravado aí, depois os irmãos assistem, tá certo? Eu vou iniciar, tá bom? Então, iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, por ocasião das restrições que nós estamos vivendo, o Seminário da Misericórdia esse ano não será presencial, né, como nós costumamos sempre fazer, e estamos trabalhando aí com mais, vamos dizer assim, com mais detalhe, podemos assim dizer, o Seminário da Misericórdia voltado para a pessoa de São José, o esposo de Nossa Senhora, né? Então, o tema do seminário é José, né? O tema geral, né? São José, testemunha da misericórdia de Deus. E o tema que nós vamos partilhar esse é Deus, hoje, melhor dizendo, Deus o fez Senhor de sua casa. Isso está lá no Salmo 104, versículo 21. Deus o constituiu, o fez Senhor de sua casa. Esse é o tema que nós vamos partilhar um pouco hoje. A semana passada, Renato falava sobre o amor esponsal, né, de São José, né, em São José. Então falava-se a semana passada sobre essa questão do amor esponsal, né? Graça, seja bem-vinda, né? Graça Moura, boa noite. Otaciana, né? Seja bem-vinda. Riso Frita, bem-vinda. Então, hoje nós iremos trabalhar nessa temática de São José como o Senhor da casa do Senhor. Veja, trocadilho aí, né? Deus o fez Senhor de sua casa. Isso se encontra no Salmo 104, versículo 21. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, Salmo 104, versículo 21. E eu queria também convidar você aí a orarmos de maneira espontânea, né? Colocar aí aos pés de Jesus, pela intercessão de São José, né? Nós estamos vivendo aí o ano também de São José, instituído, né? Pelo Papa Francisco. Dia 19 agora de março, nós iremos celebrar também a solenidade de São José, né? Então, queria que a gente pudesse rezar, né, ao Senhor.
Queria que você pudesse colocar aí o seu coração diante de Jesus. Você pudesse colocar a sua casa, sua família, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa, de maneira muito concreta, muito sincera, colocar diante do Senhor todos os teus medos, as tuas angústias, as tuas dores, as tuas preocupações. Coloca diante do Senhor Jesus, pela intercessão do patriarca São José, para que Jesus possa receber no seu coração todas as nossas necessidades. E eu queria que você pudesse também pedir a São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, eu quero te pedir nessa noite, por ocasião desse seminário que estamos realizando, o Seminário da Misericórdia, de forma online, cada pessoa na sua casa, mas acompanhando, assistindo aquilo que o Senhor quer falar para nós. Então nós queremos te colocar, São José, como também guardião da nossa casa, da nossa família. Nós queremos constituir o justo e santo São José como patrono também da nossa família. Assim como ele cuidou da família de Nazaré, que ele possa cuidar também das nossas famílias. Coloque diante de São José as suas necessidades e ele proverá. A São José rogou, São José providenciou. Então, São José, providenciai, junto ao teu Filho Jesus, por meio da tua gloriosa intercessão, providenciai nas nossas casas, assim como providenciastes pela providência divina que agia em ti, o alimento e o sustento para a família sagrada, para a Santíssima Virgem, para o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Providenciai, São José. Providenciai o emprego para aqueles que precisam das portas de empregos abertas. Providenciai, São José, o pão de cada dia para aqueles que precisam de pão. Providenciai, São José, a segurança da família, seja ela econômica, espiritual, seja ela por meio dos bens temporais e espirituais. Nós te pedimos, São José, assim como tu providenciasses e não deixasse faltar, pelo suor do teu rosto, o sustento e as provisões para o teu Filho Jesus e para a tua amada esposa, a Santíssima Virgem Maria. Providenciai também para as nossas famílias. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nós te pedimos, pela intercessão do patriarca São José, aquele o qual o Senhor constituiu guardião, patrono da tua casa. Tudo isso que nós te pedimos. São José, obrigado
São tantas as devoções que se tem para com o Senhor. Uma delas é que o Senhor, dormindo, intercede, fazendo alusão aí aos sonhos de Deus, que Deus fizera o Senhor sonhar para ouvir a sua voz, para que por meio dos sonhos pudesse receber as mensagens, as orientações de nosso Senhor e assim realizar com maestria a função, podemos assim dizer, o encargo que foi colocado sobre os seus ombros, que é ser guardião da casa de Deus, que é ser guardião da família sagrada, que é ser guardião da sua igreja. Por isso nós te pedimos, São José, intercede por nós, para a maior honra e para a maior glória do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite para os que estão chegando, né, os que chegaram aí no momento da oração e que eu aqui não pude falar com vocês porque eu estava concentrado. Então sejam bem-vindos vocês, todos vocês sejam bem-vindos e com muita alegria vamos dar aí continuidade. Já iniciamos e agora vamos dar continuidade à partilha do tema sobre São José, colocado como pelo próprio Deus como Senhor de sua casa. Como eu dizia, isso está no Salmo 104, versículo 21, e eu gostaria de ler primeiramente esse versículo, né? Boa noite, Ana Helena, boa noite, Socorro Ferreira, João Jacob, boa noite, Rosemary, boa noite, né? E os irmãos aí eu já tinha cumprimentado, né? Já tinha falado. Então, Salmo 105, versículo 21, que é o tema da noite de hoje. Constituiu Senhor da sua casa, administrador de todos os seus bens. Então, meus amados irmãos, esse versículo aqui, no contexto histórico, ele fala a respeito de José do Egito, mas a igreja, na sua tradição, vê não somente aqui José, o José filho de Jacó, mas vê aqui também José, que também é filho de Jacó. Não Jacó, né, o patriarca, mas se você for lá em São Mateus, capítulo 1, na árvore genealógica de Jesus, você vai ver que José, o esposo de Nossa Senhora, se eu não estou enganado, também o seu pai é Jacó, né? Eu acho que é isso mesmo. Tenho o maior medo de falar alguma coisa e depois está errado, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, é isso mesmo, né? Jacó gerou José, versículo 16. Mateus, capítulo 1, versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Então, esse salmo fala de José, filho de Jacó, o patriarca, mas a igreja também vê aqui a pessoa de José, esposo de Nossa Senhora, que é filho também, né, aí numa coincidência ou providência, de um homem também chamado Jacó. E nesse versículo, a igreja vê uma imagem, um ícone, uma tipologia, podemos assim dizer, daquilo que é o esposo de Nossa Senhora. Então, guardião, né, constituiu Senhor da sua casa e administrador dos seus bens. Então, São José, aqui, né, eu tentei fazer o possível para o clima ficar bem voltado para São José. Coloquei aqui a Sagrada Família, né? São José, Nossa Senhora e Jesus. E lá na parede eu coloquei um quadro pequenininho que eu tinha aqui, né?
de São José com o menino Jesus nos braços, né? Tá aqui em cima, e o lírio, né, de São José, né? A história do lírio de São José é bem interessante. Depois você pode até fazer uma pesquisa. Esse lírio aí fala de que muitos jovens foram, vamos dizer assim, desejosos de serem esposos da Santíssima Virgem, e conta uma tradição antiga que a Santíssima Virgem vê, né, reconhece São José como sendo aquele que era o esposo que Deus havia preparado para ela, porque o seu cajado floriu, né? O cajado de São José. É uma história aí, vamos dizer assim, que um fato histórico aí que é narrado pela tradição, e não é uma questão bíblica, mas tradição da igreja, uma tradição antiga, né? Então, São José, que é patrono, que é senhor da casa de Deus. Então esse José foi constituído, né, pelo próprio Deus, foi constituído pelo próprio Senhor como guardião da sua casa. E essa casa nós podemos ver em primeira mão. Deixa eu só marcar aqui a minha Bíblia aqui que eu acabei tirando aqui, né? Pronto, voltando. Então, esse São José, que é senhor da casa de Deus, não é simplesmente senhor da casa no sentido de dizer que era senhor da casa da família de Nazaré, mas ele é senhor também de toda a igreja, e nós vamos ver isso, né? Quando coloca aqui como senhor, não é senhor no sentido de ser Deus, tá certo, gente? A gente precisa compreender isso. Então, São José, o esposo da Virgem Maria, ele tem algumas festas, e as duas mais importantes que a igreja celebra com frequência é a do dia 19 agora, dia 19 de março, que é a solenidade de São José, que como texto para a liturgia, para a reflexão, a igreja vai usar aquele texto da fuga para o Egito. Consequentemente, será o texto que nós iremos também usar hoje, certo? A outra festa de São José, que é muito conhecida no meio católico, quando eu digo no meio católico, eu digo porque São José é tão sublime, né, dentro da cristandade, dentro da, vamos dizer assim, do contexto religioso, que São José é venerado não somente pela Igreja Católica, né, no sentido católica apostólica romana, ou as demais igrejas de liturgia distinta da liturgia romana, como também São José é venerado pela Igreja Ortodoxa, dentro de todas as igrejas ortodoxas. São José também é venerado dentro também da Igreja Anglicana, por incrível que pareça. E também São José é venerado dentro também da Igreja Luterana. Assim como Lutero fazia grandes menções à Santíssima Virgem Maria, a Igreja Luterana, ainda nos dias atuais, também faz menções ao grande homem, né, que foi São José e que é São José, né? Então, são essas duas grandes festas. A primeira, a solenidade, no dia 19 de março. A outra festa é no dia 1º de maio, festa de São José Operário, né? Inclusive, a canção nova daqui, acho que é, não sei se é Gravatar, parece que é Gravatar, realiza sempre essa festa, né? Todo dia 1º de maio, no dia 1º de maio, eles celebram essa festa de São José Operário, e celebram com grande, né, podemos dizer assim, com grande entusiasmo, né? Porque São José não é assim
A expressão que eu vou usar agora não é menosprezando ou diminuindo, gravatar, né? Alguém colocou ali, Cícero, né? Gravatar. Então, a expressão que eu vou usar agora não é diminuindo os demais santos. Mas, por exemplo, São José não é um santo qualquer. São José é um santo diferenciado dentre os santos, pelo papel que ele exerceu, né, dentro do projeto da redenção, dentro da economia da salvação. Então, a Igreja Católica tem 3 expressões de cultos conhecida, né, 3 cultos conhecida, mas existe uma 4ª que é pouco conhecida. Então, qual é o primeiro culto que a Igreja Católica realiza? A Igreja Católica realiza a latria, ou seja, adoração a Deus, culto de adoração a Deus. Depois a gente pode ver e pode encontrar dulia, veneração, respeito aos santos. E tem a hiperdulia, que é a adoração a Jesus por meio da Santíssima Virgem. Ou seja, se celebra a hiperdulia, que é um culto, podemos dizer assim, mais elevado à Santíssima Virgem, só que esse culto que é dado de hiperdulia a Nossa Senhora é uma forma de adoração ao seu Filho Jesus por meio da Santíssima Virgem. É mais ou menos aquilo que é dito por São Luís Maria Grion de Montfort, se tratando da consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. É a hiperdulia. E tem um 4º culto que a Igreja Católica celebra e que é pouco conhecido. É o culto chamado de superdulia. Esse superdulia se trata, ou seja, é direcionado a São José. Por quê? Porque São José, podemos assim dizer, vamos colocar assim, na hierarquia dos santos, podemos dizer, né, até para ficar fácil para compreender, na hierarquia dos santos, nós temos da parte mais elevada, hiperdulia, Nossa Senhora, né? O culto abaixo do culto de adoração, do culto de latria, hiperdulia, o culto que é dado a Nossa Senhora. Depois vem superdulia, que é o culto dado a São José. E depois os cultos de dulia, que são os cultos que são dados aos demais santos. Certo? Eu quis colocar isso aqui para nós compreendermos que São José, ele tem um local, um lugar de destaque entre os demais santos. Não é isso? Então, para ficar melhor para a nossa compreensão. E eu queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia, porque quando Deus constituiu São José como senhor de sua casa, eu queria que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre isso a partir de São Mateus, capítulo 1, versículo 13. Né? Mateus, capítulo 1, versículo 13. E a partir daí nós iremos meditar um pouco sobre São José sendo pelo próprio Deus feito senhor de sua casa. Né? Então eu vou ler e depois nós meditamos um pouco sobre o texto e sobre o tema de hoje. Após Mateus capítulo 1, versículo 13. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura o menino para matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta:
do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorava seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Então, o profeta já fazia um anúncio do massacre dos inocentes, dos santos mártires inocentes. Continuando a leitura, versículo 19. Quando Herodes morreu, eis que o anjo manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno, ou, como está na Bíblia de Jerusalém, Nazoreu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o propósito, aqui é de refletirmos um pouco sobre José, São José, como Senhor da casa de Deus. Então, compreendamos, por misericórdia de Deus, não somente a casa do Senhor, uma referência apenas à Sagrada Família. A Sagrada Família, sim. Nós vimos que São José, dócil a Deus, dócil à voz de Deus, e aqui está um dos primeiros ensinamentos que nós podemos tirar do grandioso patriarca São José: a docilidade de ouvir a voz de Deus. Aquilo que Deus falou por meio de Moisés: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Então, ouve, ó Israel. Então nós precisamos aprender isso com São José. São José tinha os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E nós vimos aí no texto que quando Deus constitui alguém para uma determinada função, para uma determinada obra dentro do seu projeto de salvação, o Senhor providencia os meios para que isso aconteça. O Senhor providencia, vamos dizer assim, as coisas para que isso aconteça. Então a primeira coisa a aprender de São José é: eu preciso ser sensível à voz de Deus. Nós da comunidade rezamos todos os dias no invitatório da liturgia das horas. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais, em Meriba.
no deserto naquele dia. Então, primeira coisa que nós precisamos compreender é que José era e é sensível à voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Hoje, no céu, São José não precisa mais de fé. São José não precisa mais de esperança. Aquilo que o apóstolo Paulo disse. Subsiste 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Depois ele diz que a fé e a esperança passarão, só restará o amor. Então, dentre essas 3, a maior dela é o amor. E hoje, São José é conduzido, entre aspas, né? São José é guiado para exercer ainda a sua missão de guardião da casa de Deus. Ele é conduzido pela caridade. Então, o Papa Pio IX declarou São José patrono e protetor de toda a igreja. Toda a igreja. Então, a Igreja Católica chama de Igreja Universal, ou seja, toda a igreja, não somente uma diocese ou uma paróquia ou uma arquidiocese, mas toda a Igreja Universal. O Papa Pio IX declara São José como patrono e protetor da igreja. E tudo isso que nós vimos aqui no texto, né? São José, de maneira extraordinária, ouvindo a voz de Deus por meio do sonho e por meio do anjo que lhe falava, vai cumprindo a propósito de Deus para cuidar, para guardar, né, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o interessante aqui é que a providência divina, ela atua diretamente na liberdade, na abertura, no amor que São José coloca diante de Deus. Veja, por exemplo, o versículo Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse. Então José sonhando, veja que sensibilidade, veja que capacidade, veja que abertura à graça e à providência de Deus tinha São José. Em sonho, escuta o anjo que diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então veja, o anjo diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura o menino para matar. Então veja, José sonha e em sonho escuta um anjo que lhe diz: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Ou seja, José não era protetor apenas de Jesus. José não era apenas guardião de Jesus, mas ele era guardião e protetor também da sua esposa, da Santíssima Virgem Maria. Versículo 14. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite. Veja, a noite, ali naquela região onde São José estava, né? Ali em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, aqueles locais ali onde ele trajetou, né? Fez os seus trajetos, eram lugares, meus irmãos, de grande violência, eram lugares de grandes perigos. Fugir para o Egito. Vê, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Durante a noite. Imaginemos os perigos que passou São José para conduzir a Sagrada Família para o Egito, para estar em segurança. Por quê? Porque Herodes queria matar o menino. E os Herodes de hoje querem destruir, querem matar Jesus.
Os Herodes de hoje querem matar Jesus do meio da sociedade. Os Herodes de hoje querem matar Jesus dos corações, nos corações. Os Herodes de hoje querem matar Jesus e tirar Jesus e expulsar Jesus das casas, das famílias, dos nossos lares. E é por isso que, com muita sabedoria e cheio do Espírito Santo, o Papa Pio IX declara São José como protetor, patrono, guardião de toda a igreja. Não é à toa que nesse período de pandemia, no período em que Deus está sendo posto de lado, não é à toa que o Papa Francisco venha declarar que esse ano é um ano consagrado a São José. Então, e aqui está a providência divina. Veja, estava escrito lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, do Egito eu chamei o meu filho. Então o Senhor chama o seu filho do Egito. É uma profecia de Oséias capítulo 11, versículo 1. E para que se cumprisse esse chamamento do Filho de Deus do Egito, ele faz com que, a partir do versículo 15, quando José vai ao Egito, ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então veja que os projetos de Deus, os sonhos de Deus, aquilo que Deus quer realizar para a salvação do mundo, acontece na nossa vida ordinária. Não é algo extraordinário. O que é extraordinário é o que Deus faz. Mas o extraordinário de Deus, por meio da sua providência divina, age no nosso ordinário. Então José ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus. Então você que me escuta, nós precisamos, meus irmãos, precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Ouvir aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é projeto de Deus para as nossas vidas. Então veja, a Sagrada Família é modelo para todas as famílias. Eu vou falar algo aqui, não é para gerar polêmica, não é para fazer comentário preconceituoso, não é para fazer, vamos dizer assim, denegrir A ou B ou C. Mas a igreja agora, por meio da Congregação para a Doutrina da Fé, declarou agora, ou seja, o extraordinário, aquilo que é uma ação de Deus agindo no ordinário, a igreja declara agora que em hipótese alguma, padres, bispos ou diáconos podem conceder bênção para, vamos dizer assim, pares homoafetivos. Então, aquilo que é extraordinário age no ordinário. Então, não foi à toa que o Papa Francisco constituiu esse ano consagrando a São José, o ano de São José. Isso é profético, meus irmãos. Isto é profético. Não somente profético para declarar mais uma vez que o homem, a masculinidade, tem um exemplo, além do exemplo de Cristo, tem um exemplo
ordinário, um exemplo de uma pessoa comum, como eu e você. E quando eu digo comum aqui, eu não estou falando comum no sentido de ser qualquer pessoa, mas uma pessoa como nós, criatura. É profético isso. E nós precisamos compreender e entender isso. É profético, não foi por acaso. Não foi por um acaso que o Papa Francisco constituiu este ano e consagrou esse ano a São José. É porque existe algo muito grande que precisa ser dito. Existe algo a ser dito para mim e para você que é católico, que somos católicos. É que nós temos um grande intercessor, um super intercessor, São José, se tratando das coisas que são próprias para as famílias. O sustento da casa, né? Vamos dizer assim que não somente o sustento temporal, financeiro, econômico, mas o sustento espiritual. Nós, principalmente nós os homens, devemos nos espelhar, devemos olhar para São José como o exemplo daquele que deu a vida pela sua família, que deu a vida pela sua esposa, que deu a vida pelo seu filho, aquele que arriscou, podemos assim dizer, o seu pescoço para salvar os seus filhos. E veja, para que se cumprisse a palavra de Deus que diz por meio do profeta Oséias: do Egito eu chamei o meu filho, o Senhor foi a José e José deu ouvidos. Se José não ouvisse, não aconteceria. E você dá um pulinho aí para o versículo 19 de São Mateus 2, versículo 19. Diz assim, para você ver mais uma vez a providência, o extraordinário de Deus agindo no ordinário da vida de São José. Quando Herodes morreu, então veja, José foi para o Egito porque deu ouvidos à voz de Deus e foi para o Egito para evitar que o menino Deus fosse assassinado, fosse morto por Herodes. Então ele ouve a voz de Deus e vai para o Egito. Estando no Egito, ali se cumpre a profecia: do Egito chamei o meu filho. Né? E mais uma vez, estando no Egito, quando Herodes morreu, eis que o anjo, mais uma vez, o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te. Meu irmão, às vezes eu fico pensando, eu particularmente fico pensando, eu não teria tanta sensibilidade espiritual, eu não teria tanta intimidade espiritual com Deus para ser falado a mim algo da parte de Deus em um sonho, por um anjo em sonho, e eu assim me levantar e seguir aquela voz de maneira impensável. São José não pensou, imediatamente ele ouvia a voz ali no sonho e ao despertar do seu sono, ele fazia se cumprir aquilo que havia sido dito. Então, o anjo disse a José mais uma vez no Egito, o extraordinário encontrando o ordinário do dia a dia: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Mas, veja, o extraordinário, a ação de Deus está aqui. O anjo vem e anuncia o que deve ser feito. Volta para a Judéia. Veja, volta para a Judéia. Aqui está a ação extraordinária de Deus. Volta para a cidade de Davi. Versículo 21, ou melhor, versículo 22. Mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia,
em lugar de seu pai Herodes, então José teve medo de ir para lá. Então José teve medo de ir para a Judéia. Então veja que o extraordinário e o ordinário na nossa vida, eles se encontram. E se encontrando até no momento em que nós temos medo, até no momento em que nós pensamos, eu não vou para ali. Veja, o anjo disse, vai para a Judéia, volta para a Judéia. Então ele ia voltar para a Judéia, mas ele ficou sabendo que Arquelau, Arquelau era rei da Judéia em lugar do seu pai Herodes. Então ele teve medo de ir para lá. Então José teve medo de ir para a Judéia, para onde o anjo havia mandado que ele voltasse. Mas só que a providência divina, agindo no medo de José, faz José ir para onde de fato ele deveria ir. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia. Então o anjo disse, volta. Aí José queria ir para Judéia, entendendo que no primeiro momento o anjo tinha dito a ele que era para ir para a Judéia. Só que com medo de ir para a Judéia, de novo em sonho, o anjo aparece para ele e manda ele ir para a região da Galileia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então veja, meus irmãos, eu quis falar dessas duas questões da providência divina, do espiritual, ou seja, do extraordinário, agindo no ordinário, para dizer, e aqui já vou me organizando para a gente concluir, para dizer que São José, ele não era simplesmente o pai adotivo de Jesus. Ele era muito mais. Ele não era simplesmente o esposo de Nossa Senhora, que não teve coragem, de entregá-la porque ela apareceu grávida sem que ele tivesse tocado nela. Não. São José é Senhor, foi feito por Deus, exercendo a autoridade divina, foi feito Senhor da casa de Deus. Não somente da casa, no sentido de dizer da família de Nazaré, mas de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Ele é o patriarca. Podemos dizer, sem tirar o papel de Abraão, sendo ele, Abraão, por excelência, o pai da fé, podemos dizer que José é o pai da fé. José é o pai da fé. José educou Jesus. José e Nossa Senhora educaram Jesus. Aquela música de Padre Zezinho. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Não foi somente Maria. São José também estava lá. São José também estava ali, providenciando, provendo o sustento em todos os aspectos da família de Nazaré. Não somente o sustento na questão alimentar, ou do vestir, ou de outras necessidades temporais, mas o sustento espiritual. Se você pegar Lucas, por exemplo, e for ler sobre a infância de Jesus, você vai ver que Jesus, quando foi encontrado no templo, Nossa Senhora disse, o que estás fazendo aqui? Eu e o teu pai estávamos à tua procura. E Jesus dá aquela resposta, revelando um pouco para Nossa Senhora e São José, daquilo que seria a missão de Jesus. Tu não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? E ali, se você continuar a leitura do texto, você vai ver o autor sagrado dizendo que Jesus desceu com os seus pais para Nazaré
e lhe era submisso, e crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E quem foi que proveu a graça na vida de Jesus? São José. Lógico que a graça é dada por Deus, mas foi São José que ensinou os preceitos da lei a Jesus. Foi Nossa Senhora também que, junto a São José, ensinou os costumes, principalmente da religião judaica, para o seu filho Jesus. Foi São José que ensinou Jesus a ser carpinteiro. Não é ele o carpinteiro, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Jesus se torna carpinteiro graças ao pai José, que dá a Jesus os ensinamentos necessários. Jesus foi o homem que foi graças a São José. Jesus foi o menino, o adolescente, o homem que foi graças aos ensinamentos de São José. E aí você coloca no pacote Nossa Senhora, com certeza, né? Com um coração ainda mais sensível do que o de São José. Renato dizia que São José teve a graça, segundo a tradição, de morrer nos braços de Jesus e de Maria. Existe morte mais santa e mais extraordinária do que essa? Morrer literalmente nos braços físicos de Jesus e de Nossa Senhora. Não tem graça maior. Então, quando São Pio IX, Papa Pio IX declara São José como patrono e protetor da igreja, ele faz exatamente nós compreendermos que hoje, ainda hoje, São José, ouvindo a voz de Deus, e agora não ouvindo mais como alguém que necessita mais ser instruído, mas ouvindo e contemplando na visão beatífica a Santíssima Trindade, São José ainda hoje atua da mesma forma como agiu para prover tudo para a Sagrada Família, ele continua fazendo para a igreja. Se a igreja está passando por perseguição, se os Herodes desse mundo querem matar a igreja, São José, sabendo agora o projeto, sem precisar ouvir a voz de um anjo para lhe dar o discernimento, mas agora de forma plena, São José vendo, enxergando de maneira plena o projeto de Deus, São José ora, intercede pela igreja, a qual foi ele constituído senhor dela. Então São José, vendo que os Herodes querem matar Jesus, vendo que os Herodes querem pegar a igreja, a sua esposa, São José intercede, São José ora, São José pede, São José suplica, São José faz, eu vou usar uma expressão, mas que lá nem precisa disso, porque lá não há mais dia e noite. São José faz vigílias 24 horas, intercedendo pela igreja. Volto a bater na tecla, não foi por acaso que o Espírito Santo colocou no coração do Papa Francisco de instituir esse ano como sendo ano de São José. Não foi por acaso que a comunidade de Aliança Sal e Luz foi, vamos dizer assim, inspirada para fazer o Seminário da Misericórdia voltado para a pessoa de São José. Não foi por acaso.
foi exatamente para nos ensinar, para ensinar, em primeiro lugar, a comunidade de Aliança Sal e Luz, a saber que nós temos, né, não é diretamente patrono da comunidade, mas como é um santo que tem um lugar de destaque mediante os demais santos, foi providencial para que nós pudéssemos colocar os nossos projetos, os nossos sonhos nas mãos de São José. E colocar todos os projetos, e aqui eu não falo somente dos projetos temporais, daquilo que são as obras da comunidade, como por exemplo a questão da construção mesmo do nosso lugar, mas eu falo de projetos que nós temos que está numa dimensão não temporal, mas extraordinária, espiritual. A sua casa, a sua família, seus filhos. Quantos filhos, quantas famílias estão sendo privadas agora do alimento, do pão nosso de cada dia? E nós precisamos pedir a São José que ele venha em socorro da igreja, em socorro daquelas pessoas que, mesmo não sendo católico, mesmo não crendo na intercessão de São José, mas que ele venha em socorro dessas pessoas. São tantas. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem, pessoas que estão indo para a rua para vender alguma coisa, ambulantes, e o repórter perguntava: olha, você não tem medo de estar aqui na rua em meio a uma pandemia? E aquele jovem lá, um jovem senhor já, disse: como ter medo se de meio-dia eu escuto meu filho pedindo o que comer? Então, meus irmãos, são tantos e tantos irmãos e tantas irmãs que estão vivendo essa situação de falta de alimento, falta de segurança, e aqui eu falo segurança mesmo no sentido de econômica, de prover o necessário, não é nem luxo, mas o necessário para os seus filhos. São tantas pessoas com essa inflação altíssima, com os preços das coisas mudando constantemente, diariamente, só aumentando. E como dizia uma música aí, eu acho que era da minha adolescência, não sei se faz tanto tempo assim, mas que era de um grupo chamado As Meninas, que dizia, né, bum, 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 alguma coisa assim, e elas diziam que o que é de cima sobe e o que é de baixo desce. Então nós precisamos pedir a São José: São José, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo. O Papa Francisco, quando colocou São José esse ano para ser lembrado, o Papa Francisco, que tem uma devoção imensa a São José dormindo, exatamente para fazer uma alusão a esse homem de Deus que, mesmo dormindo, ouvia a voz do Senhor, como diz o Cântico dos Cânticos. Inclusive, aquela irmã Kelly fez uma música dizendo: eu dormia, mas meu coração velava, e ouvi a voz do meu amado que batia. Então, São José, que é devotado pelo Papa Francisco como São José dormindo e intercedendo. Mesmo dormindo, intercedendo. Por quê? Porque ele simplesmente não vai dormir. Ele vai dormir, mas o seu coração vela pela igreja. O seu coração vela por mim e por você. O seu coração está velando.
está de vigília por mim e por você, pela igreja. A igreja que está agora rachada ao meio, dividida. E nós estamos vendo aí pessoas que dizem, não, não é para fechar as igrejas. Nós estamos vendo aí pessoas dizendo, não, é para abrir as igrejas. Aí a gente vê bispos se levantando e dizendo, não vamos fechar as igrejas, porque isso aí é uma ação de um pensamento comunista que quer destruir a fé do povo. Depois a gente vai e vê outros bispos se levantando e dizendo, não, nós temos que fechar a igreja porque nós precisamos salvar vidas, nós precisamos preservar as vidas. Então nós temos que pedir a São José, São José, vem. O Senhor foi feito Senhor da casa de Deus. Então vem ao nosso socorro, vem ao nosso auxílio e nos dá as orientações, orienta os bispos, porque já dizia Jesus, fira um pastor e todo o rebanho se dispersará. Então, se a igreja se divide, se os pastores se dividirem, toda a igreja se dividirá. Não pode existir divórcio entre as igrejas particulares, porque se esses divórcios das igrejas particulares acontecerem, a igreja universal ficará estraçalhada, ficará rachada, ficará dividida. E nós temos que pedir a São José, assim como o Senhor não abandonou a Santíssima Virgem, mesmo ali sem entender, quando ela dizia, olha, eu estou grávida, mas é algo extraordinário, não foi traição, não foi adultério, porque quando ela já estava dada em casamento, oferecida em casamento a José, já era como que tivesse casado. Assim, São José, como o Senhor, né? E aqui eu falo Senhor no sentido de que ele foi constituído Senhor da igreja. Assim como o Senhor não se divorciou, não se separou, não abandonou a Santíssima Virgem, não abandone a igreja. Olhe pela igreja, olhe por mim, pela minha casa, pela minha família. Sofrimentos dessa pandemia. Gente, olha, com o meu pai doente, passamos dias que não conseguíamos dormir direito. Ficávamos pensando como é que ele está sendo tratado no hospital. Será que estão dando medicamento realmente? Será que não estão dando, sei lá, um comprimido de farinha? Será que não estão deixando ele abandonado? Será que está se alimentando? Essas preocupações, elas estão no mundo todo, dentro das famílias. Famílias católicas, famílias cristãs que não são católicas, famílias não católicas, famílias pagãs. Mas esses sofrimentos estão dentro do nosso Brasil e dentro do mundo todo, de famílias que estão dilaceradas por tudo que está acontecendo. E nós precisamos pedir a São José que ele venha em nosso socorro. Então, São José, dormindo e intercedendo, ajuda-nos. Ajuda-nos. Então é isso, meus irmãos. Assim como São José promoveu, assim como São José providenciou todo o sustento para a Sagrada Família, e assim como hoje ele providencia por meio da sua intercessão aquilo que é necessário para a igreja, coloquemos, olha, vou dizer algo aqui que parece até ser estranho, mas coloquemos as nossas preocupações debaixo do travesseiro de São José. Nossas preocupações, nossas angústias, nossas dores, coloquemos tudo debaixo do travesseiro de São José. Porque mesmo dormindo, ele vela por mim e por você. E aquela expressão do Cântico dos Cânticos que diz: eu dormia
mas o meu coração velava, cai no meu coração como sendo, para os dias atuais, uma palavra que Deus coloca no meu coração para me dizer que São José diz a mesma coisa. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu durmo, mas o meu coração vela por você. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, né? Então, no começo da live, né, eu falei um pouco sobre os 4 cultos que a igreja presta, né, aos santos. Ou melhor, os 4 cultos que a igreja presta dentro da sua liturgia. E um deles, que é pouco conhecido, é o de superdulia. É o culto que é dado, que é prestado a São José, o esposo da Santíssima Virgem. Dia 19 agora, solenidade de São José. Dia 1º de maio, festa de São José Operário, que nós possamos pedir a São José que ele abra as portas dos empregos para tantos que estão perdendo e que perderão os seus empregos ainda aí pela frente. Que Deus nos ajude, que Deus não permita, por intercessão de São José, que o Brasil venha ainda mais ser tão castigado, mais do que já está sendo. Amém. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem, rezando uma Ave Maria, e depois nós encerramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, esposo da Santíssima Virgem, rogai por nós. São José, providenciai. Amém. Deus abençoe você, né? Compartilha, meu irmão, aí essa mensagem, essa live com outras pessoas. Coloca aí nos grupos do WhatsApp. Nós sabemos que muitas pessoas não acompanham porque às vezes não tem tempo, porque às vezes acaba não vendo a transmissão, mas compartilha, não somente essa, mas também a da semana passada. Compartilha, coloca lá, ó, no teu grupo da família, ó, Seminário da Misericórdia, quando tiver um tempinho, assiste aí, né? Compartilha. Tem tantas pessoas que estão aí nessa pandemia sem ter o que fazer, sem saber o que fazer, às vezes vai assistir séries, né? E coloca aí episódios e mais episódios de série para assistir, e de repente uma mensagem dessa pode salvar vidas ou pode salvar até famílias inteiras. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. São José, rogai por nós, isso mesmo, Cês. Riso Freitas, amém, Deus abençoe. E os demais aí, Deus abençoe a todos.